Como você chegou até aqui? Como você chegou até a Factoria? E conte pra gente a história que fez você passar do ponto A ao ponto B. Pois é, na verdade eu já te contei um pouquinho antes porque queria que você vivesse isso do mesmo jeito que as pessoas vão viver quem vai assistir pelo computador. Então, cara, eu vinha de uma família com muito dinheiro, sabe? Diferente do que normalmente se vê em pessoas que acabam vendendo um curso, sabe? Venho de uma família que fazia janelas durante o boom imobiliário. Com a crise de 2008 foi uma quebra pesada para minha família. Ou seja, não só perdemos praticamente todo o dinheiro. Além disso, o que eles tinham investido, investiram muito mal e de repente começou uma dívida enorme. E eu, como um garoto, porque naquela época eu era uma criança, não entendia muito bem. Mas eu percebi que de repente a comida mudou, sabe? Ou coisas assim que no começo, como criança, te afetam, sabe? Porque você percebe que sua família está ficando pobre, sabe? A partir daí foi ainda mais difícil, porque meu pai, para poder sobreviver e ajudar a família, começou a pedir muitos microcréditos, sabe? Já se confirmou porque meu pai dizia: não atendam o telefone para ninguém, sabe? Não atendam o telefone, pois se atenderem pode piorar. Começam a cobrar e até penhorar algo nosso. Chegou ao ponto de ligarem 2 ou 3 vezes por dia. Depois, na verdade, até chegaram a bater na nossa porta, sabe? Eu morava em Samboy, perto de Barcelona, numa cidadezinha. Era louco porque eu me sentia perseguido, sabe? Eu era criança e achava que perseguiam a gente. Às vezes meu pai até olhava para trás na rua para ver se estavam seguindo, porque, enfim, ele estava recebendo uma pensão, sabe? Porque teve um problema de apneia, sabe? E, enfim, tinha gente que vigiava ele para ver se realmente estava com esse problema, sabe? Enfim, foi uma situação complicada porque a gente vinha de uma situação muito boa. No Natal eu ganhava um Wii ou Play, mas como não tínhamos muito dinheiro, meus pais esperavam para não me mimar. Mesmo assim, eu tinha uns 40 presentes. No Natal em casa, a situação era difícil. Teve vezes que minha mãe contou que misturava o leite com água de manhã. Pedi dinheiro para sair com os amigos e ela me contou isso na hora. Para mim foi um momento marcante na minha vida. Foi tipo, nossa, em que momento a gente ficou tão pobre, cara, sabe? Na verdade, para estender um pouco mais o assunto, para você entender como eu cheguei até aqui. Desde então, passei a me sentir infeliz, sabe? Apesar de meus pais sempre me amarem muito e me tratarem super bem. Começaram a dar a entender que eu era um peso, que me alimentar e ajudar nos estudos era um problema para a família. E eu comecei a me sentir um peso, cara. Você tem irmão, Roger? Sim, uma irmã. Mais velha ou mais nova? Mais nova. E na verdade ela foi uma super motivação pra mim, porque eu não queria que ela passasse pelo que eu estava passando, sabe? E quando ela ainda era pequena, porque eu sou 7 anos e meio mais velho que ela, sabe? Era tipo, eu não queria que quando ela tivesse consciência experimentasse isso que eu estava experimentando, sabe? Isso foi uma super motivação pra mim. Na verdade, a maior de todas. Eu me sentia um peso, cara. Como já falei antes, isso foi subconsciente. Comecei a querer morrer, mano. Caramba. Sim, subconscientemente. Como? E o que você quer dizer? Quero aprofundar mais nisso. Quer dizer, você chegou a ter pensamentos de tirar a própria vida? Chegou a... Ou era algo que não estava de forma tangível, mas que estava latente dentro de você? Talvez não esteja me explicando. Sim, era subconsciente. Era subconsciente porque eu comecei a fazer parkour, porque esse risco até, sabe, até saciava uma parte de mim, sabe? Eu achava, mesmo sem perceber, que se algo acontecesse comigo no final, não seria tão grave, nem tão ruim para os outros. Passei a levar o parkour ao extremo, como dar mortal duplo para trás de uma cadeira de salva-vidas. Levei isso ao extremo e mais e mais e mais. Meus pais até sugeriram que eu fizesse ginástica para não acabar me matando. E coincidiu que uma garota muito sexy da minha cidade me disse: Ei, você poderia entrar para o nosso time de cheerleaders em Barcelona? Entrei para o time de cheerleaders, que era como um paraíso, pois era financiado e de graça para mim pelo meu nível, já que queriam ir ao Mundial. Eu chegava e estavam todas as garotas super sexy de Barcelona, sabe? E eu tinha acesso gratuito à melhor academia, a do INEF de Barcelona. Então era como um sonho, sabe? Poder fazer parkour lá. Fiquei, e a exigência era extrema, já no ensino médio. Eu ia de Samboia para Barcelona, numa viagem de mais de 1 hora, estudava o ensino médio e depois seguia para o INEF. Voltava muito tarde, dormia pouco e fiquei assim por cerca de 2 anos, fazendo sessões de 2, 3 horas bem intensas, de treino lá na academia, porque queriam ir pro Mundial, sabe? E bom, o que aconteceu foi que um dia aconteceu um evento marcante que eu vivi e que nem mesmo o time sabe, e foi muito relevante também.
No cheerleading é super comum fazer uma coisa chamada basket, que é, colocamos 2 bases e uma fera atrás. E aí vai uma garota chamada flyer, né? Que é como uma espécie de pluma. E fazemos 1, 2 e a jogamos, sei lá, a 7 metros, 10 metros, altíssimo. Você faz suas acrobacias e depois a pega. E a gente joga ela pra trás. Em termos de risco, aquilo era comum ali. Talvez pareça loucura quando eu explicar, mas era normal, pois estávamos nos preparando para o Mundial. E a gente jogou ela pra trás, claro, essa mulher começou a girar. Mas como ela já sabia que tinha saído da direção que era pra ir, que não tinha ido pra cima, aí ela começou tipo, caramba, estou indo dessa vida, sabe? Se você cai de 10 metros no chão, você morre. E nenhum dos 2 caras reagiu. E eu tive que sair correndo para pegá-la. E peguei ela direto, interceptando no ar. Então eu a interceptei e caí de costas. E ao cair de costas, aí foi quando... Quer dizer, não foi uma hérnia de disco, meus discos se partiram, ou seja, se fragmentaram. Imagina, porque claro, mesmo que seja chamada de flyer de 40 quilos, quer dizer, sabe? Ela 10 metros, sabe? 7, 10 metros... E claro, eu a interceptei e levei toda a pancada no chão com as costas. Então, naquele momento, com a adrenalina, continuei treinando, mas acabei desmaiando no meio do treino. Sim, pesado. Desde então, comecei a piorar, pois meus nervos ficaram comprimidos. O ciático foi pinçado por vários pontos na coluna. Primeiro perdi a sensibilidade da perna esquerda. Ficou assim por meses e doía muito, precisavam aplicar morfina em mim. Comecei a perder a capacidade de primeiro colocar a ponta do pé, ou seja, não conseguia fazer esse exercício, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas de ficar na ponta do pé. Depois não conseguia levantar, fiquei andando como um zumbi, e perdi a sensibilidade de uma perna, começando a afetar a outra também. Foi uma merda. Enfim, eu te diria que não senti medo, em todo momento eu tive fé de que ia sair dessa, mas todos os médicos, pelo menos os que eu tinha acesso, porque não tínhamos dinheiro, que eram consultas gratuitas, me diziam que era adeus. Ou seja, você não voltaria a andar. Exatamente. Para quem sempre praticou esportes, isso era inaceitável. Os médicos chegaram a dizer que você não andaria mais. Não só isso, me diziam que da cintura para baixo eu não ia sentir nada, que nem ia sentir o pênis ereto, reto, que eu ia me urinar, que eu ia me sujar todo, como um deficiente. Um deficiente mesmo. Não, literalmente, se você não pode andar e tem que usar cadeira de rodas, literalmente te disseram que você ia ficar paraplégico. Exatamente. Tá. E eu naquele momento não acreditei, sabe? Foi difícil porque pratiquei esportes a vida toda. Então eu fiquei durante 1 ano e meio, quase 2, nessa situação de ir perdendo as pernas, de tomar injeção de morfina várias vezes por dia na bunda, sabe? Eu já tinha o hábito de que precisava ir ao médico para tomar injeção na bunda e vivia drogado, sabe? E eu não podia nem ficar deitado porque doía. Eu me contorcia de dor. Foi uma situação muito extrema, para resumir. E no final meus pais fizeram um milagre e deram um jeito para conseguir que o convênio pagasse a operação. E essa situação pra mim foi um ponto de virada, na verdade. Quando chegou o dia da operação, o convênio cobriu tudo, menos a maca do dia anterior, que eram 20 paus. Já contei isso no meu Instagram e as pessoas riem, tiram sarro de mim, falam dos 20 paus, mas tem que entender minha situação naquela época. Sabe por quê? Porque quem dava comida pra gente era meu avô. Meu avô recebia um pagamento de 700, 800 euros, sabe? E ele vivia disso e dava pra gente o que podia de comida e um pouco de dinheiro, e a gente ia só acumulando dívida, simplesmente. Mas a gente não tinha... As nossas contas bancárias estavam bloqueadas e não tínhamos dinheiro, nenhum dinheiro em espécie. Ou seja, vivíamos do que o meu avô dava pra gente. Meu avô até deixava dinheiro pra gasolina pra gente, sabe? Ou seja, era uma situação em que não tínhamos liquidez e já estávamos queimados com os amigos, sabe? Então, por causa desses 20 euros, minha família aceitou que eu não fosse operado. Sabe? Sim, voltamos pra Barcelona de novo porque eu ia operar lá. Sim, vou operar em Barcelona. Em que ano isso aconteceu? Não tinha visto. Bem no ano antes de ir pra universidade, no 2º ano do ensino médio, eu diria que não. Quer dizer... Ainda não existia o Visum. O dinheiro instantâneo que alguém pode te mandar. Além disso, meus pais, por estarem meio depressivos, também não saberiam a quem pedir naquele momento. E eu não... Seu pai não tinha capacidade de resolver isso, porque estava completamente sobrecarregado com tudo. Exato. É complicado de entender, eu sei, mas é que nessa situação, só vivendo pra